E aí pessoal, estamos começando mais um episódio aqui, dessa saga maravilhosa do Thales de tentar melhorar o tempo dele na distância de 5 km. Lembrando que nós vamos fazer isso uma prova aqui em Caratinga, que é o Circuito das Palmeiras, mas até lá a gente tem que preparar o menino, né? E aí esse processo de treinamento é o que a gente está mostrando aqui, esse processo de preparação é o que a gente está mostrando aqui nos episódios. E no episódio de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a avaliação antropométrica e de dominâncias de cadeias musculares do Thales, que vai detectar qual é a composição corporal do Thales, ou seja, quanto que ele tem de gordura, quanto ele tem de massa muscular, de massa óssea, para que a gente possa entender o que a gente pode melhorar para auxiliar na melhora do tempo dele. E a gente também vai ver se ele tem alguma disfunção neuromuscular, uma cadeia muscular mais tensa, mais hiperativa, outra mais hipoativa, para a gente ver se a gente pode lapidar isso dentro do trabalho de fortalecimento e alongamento para poder entregar aí o melhor Thales possível para as pistas. Vamos lá? Vamos começar a avaliação física, espero que vocês gostem aí, depois a gente explica um pouquinho do que a gente fez e o que a gente encontrou aí dessa máquina Thales. Bora lá ver quanto tá ruim. Então pessoal, a primeira avaliação que a gente vai fazer é a de circunferência, nós vamos seguir um protocolo de circunferência para a gente pegar aí esses dados. Bora lá? Agora, pessoal, a gente vai pegar um protocolozinho que vai fazer as medidas ósseas do Thales. Se liga. Finalizado o protocolo de circunferências e o protocolo de medidas ósseas, agora a gente começa com um protocolo de dobras cutâneas. A gente vai usar um clicômetro e eu vou ficar beliscando o Thales aqui um pouquinho, beleza? Vamos lá! Terminado o protocolo de dobras, agora a gente vai pegar peso e altura do Thales e depois o próximo passo é fazer a avaliação de dominâncias de cadeias musculares. Vamos lá? Agora, pessoal, a gente começa a avaliação de dominâncias de cadeias musculares. Vou tirar algumas fotos, fazer alguns vídeos do Thales em algumas posturas específicas aqui, em frente ao simetrógrafo, que é essa parede quadriculada. Bora lá! Agora a gente fechou aqui, pessoal, a parte específica da avaliação. Vamos agora para a análise de dados. Vem com a gente que a gente vai mostrar como é que foi aí essa avaliação do Thales. Então, pessoal, o primeiro passo é a gente analisar aqui as circunferências do Thales, A primeira circunferência que a gente sempre se preocupa é a do pescoço, que para homens acima de 41 centímetros já é um preditor de risco de doenças cardiovasculares.
o Thales está com a circunferência de 40,5, o que liga ali um sinalzinho de alerta para a gente e já avisa que a gente precisa diminuir a circunferência desse pescoço. Depois a gente vai fazer uma análise se existe uma discrepância muito grande entre os membros direitos e esquerdos, né? Braços, antebraços, punho e pernas. Não é o caso do Thales, está tudo muito bem equilibrado. Até uma diferença de 2,5 é bem seguro, mas o Thales não apresentou aqui nenhuma diferença gritante ou próximo disso não. Depois a gente vai fazer uma análise da cintura, do abdômen, que é acima de 98 para homem, já é um preditor de risco de doenças cardiovasculares. O nosso Thales está com 102 de circunferência, portanto a gente sinaliza aqui o primeiro risco e a primeira necessidade real, que a gente realmente emagreça e perca essa gordura que está gerando essa circunferência grande, tá, Thales? O risco é justamente porque essa gordura localizada nesse local comprime os vasos sanguíneos, interrompendo e prejudicando o retorno venoso, ou seja, o retorno do seu sangue para o coração fica prejudicado, porque a veia onde ele passa está sendo comprimida, ou seja, apertada por esse excesso de gordura nesse local. Perfeito? Perfeito. Depois da nossa circunferência, pessoal, a gente vai fazer uma análise das dobras cutâneas. E como nós temos avaliações posteriores do Thales, a gente vai poder comparar. Se a gente for analisar aqui, nós temos uma avaliação do dia 5 de agosto de 2022, uma avaliação do dia 2 de janeiro de 2023, e aí a gente tem essa avaliação de hoje. No final aqui, a gente consegue visualizar o acúmulo da gordura do Thales, né? A somatória dessas dobras em metros cúbicos. Então, em 5 de agosto, quando o Thales estava bem, nós estávamos voando aí, né, Thales? Ele estava com um total de 151,5 milímetros. Foi nessa época que ele parou de treinar, e aí uma tentativa de volta ele teve aqui no dia 2 de janeiro, foi quando a gente fez a outra avaliação e ele já estava a 218. Então, olha só, o tempo que você ficou parado e o reflexo que isso gera na sua composição corporal. Sim. Ele não conseguiu retomar e agora volta com mais um aumento. A gente vai para 237,7 milímetros cúbicos, né? E aí, se a gente pensar que o Thales está querendo um objetivo de quando ele tinha a composição corporal do dia 5 de agosto, a gente entende que a gente precisa diminuir essas dobras. E essa dobra, pessoal, ela nada mais é do que a gordura corporal que o Thales tem acumulada aí dentro do corpo dele. Nós vamos entender um pouco melhor dela aqui embaixo na nossa antropometria. Antes da gente chegar lá, a gente vai falar de um outro índice que vai predizer riscos de doenças cardiovasculares, que é o ICQ, que hoje a gente está com risco moderado, então está tudo bem, não tem nada para ligar de alerta aqui não. Tá? Ele faz uma análise da sua circunferência da cintura e do quadril e gera um dado aqui para a gente, que é o ICQ, o seu está 0,86, e aí o risco moderado vai de 0,83 até 0,88. Nós estamos no meio do caminho para ter um risco alto. Uma vez que a gente já entendeu que a gente precisa emagrecer, naturalmente a gente vai sair desse risco moderado e voltar para o risco baixo, que é abaixo de 0,83, beleza? Além disso, a gente tem um dado que é o IMC, que é um dado muito comum, que a gente normalmente não utiliza para qualquer pessoa, mas no caso do Thales, que a gente já detectou que ele tem um acúmulo de gordura, a gente utiliza sim o IMC. E hoje, Thales, a gente está com um IMC de 30,19, o que te classifica como obeso, cara. Então hoje você está com um grau de obesidade 1, beleza? A gente precisa justamente sair desse grau. A boa notícia é que você está com 30,19, a gente entra dentro da classe de obesidade grau 1 acima de 30. Então nós estamos em cima da risca para já sair disso e entrar que talvez o que é acima do peso. Mas o que a gente precisa mesmo é estar com peso normal ou abaixo desse peso normal. Aliás, abaixo do peso normal não, né? Estar dentro do peso normal, ok? Então a gente vai precisar cair aqui 2 casinhas dentro dessa análise do IMC. Perfeito? Mais importante do que o IMC, a gente tem agora a composição corporal do Thales, ou seja, o que compõe esse peso, né, do Thales. Então hoje, Thales, nós estamos com 88,8 quilos, tá? Desses 88,8 quilos, 28,54% é gordura, que equivale a 25,34 quilos. Então nós temos hoje um excesso, tá, de 12,34 quilos de gordura. Então é a gente entender que a gente vai precisar perder aí pelo menos uns 10 quilos, né? Para a gente conseguir atingir o nosso objetivo. Com muito sucesso, perder os 12, o que vai ser muito bom. Perfeito? Perfeito. Além desse peso de gordura, a gente também tem um peso que a gente chama de massa magra, que ele é constituído de uma massa residual, que compreende aí os líquidos corporais, tá? A gente tem a massa óssea e a gente tem a massa muscular. Então o nosso líquido corporal hoje, que é essa massa residual, está em 21,4. O ideal seria que ele estivesse em 18,4.
Então nós ainda temos 2 quilos aí que a gente pode perder de retenção líquida que você está tendo devido provavelmente a processos inflamatórios. A gente tem que lembrar que a obesidade ela é uma doença inflamatória. Então ela requer um número de líquido maior circulante dentro do seu organismo. Então no processo de emagrecimento a gente já vai perder esse líquido também, porque não vai haver necessidade de ficar retendo todo esse líquido. Perfeito? Sim, perfeito. Além dessa massa residual, a gente vai ter aqui uma massa óssea que hoje tem 12 quilos, beleza? É uma massa bem alta, então nós temos uma estrutura óssea bacana. Num processo de emagrecimento, se a gente entrar em uma dieta aí hipocalórica para emagrecer, acontece da gente perder um pouco de massa óssea, tá? O fato de você praticar a corrida vai um pouco em contramão a isso, porque estimula a produção de novas células ósseas, né? De osteoblastos, então você consegue produzir novas células ali. Então eu acredito que vai empatar e a gente não vai ter problema quanto a isso aqui não, até porque você é jovem e normalmente a gente não tem situações negativas quanto a isso não, mas é importante saber e acompanhar, perfeito? Sim, perfeito. E para fechar, nossa massa muscular. Hoje você está com 30 quilos de massa muscular, o ideal é que a gente estivesse com 33. Então o que a gente tem que fazer, pessoal? Perder aí 12 quilos de gordura, ganhar 3 quilos de massa muscular e é agora que a gente entra com o processo de montagem do treino do Thales para que isso aconteça concomitantemente com a evolução dele no desporto da corrida. Sem essa mudança de composição corporal, Thales, a gente não vai conseguir entregar para você a velocidade que você quer nos 5 km. A gente precisa entender que a gordura ela é um peso não funcional quando a gente fala de atividade física. Então é como se você estivesse literalmente correndo, carregando ali, vamos colocar aí 2 sacos de arroz daqueles de 5 quilos, que não vão te ajudar em nada na corrida, né? E muito pelo contrário vão te prejudicar. É muito mais difícil correr com essa carga do que correr sem ela. Então, se a gente conseguir tirar esse peso do seu corpo, você pode ter certeza que você vai conseguir economizar muito mais energia e essa economia de energia vai fazer com que você consiga correr em uma velocidade maior. Perfeito? Perfeito. Então, pessoal, ficamos aqui com essa avaliação antropométrica do Thales, que já entregou muita coisa pra gente. A gente junta ela agora com aquela avaliação que nós fizemos de VO2 para poder fazer a prescrição tanto da corrida quanto do treino neuromuscular do Thales. Juntamente com essa avaliação, Thales, a gente tem a avaliação das dominâncias de cadeias musculares. O que a gente percebe ali, que a gente conseguir perceber ali, né, é que você tem hoje uma tensão no que a gente chama de cadeia cruzada posterior esquerda, que é a faixa muscular que vai do seu trapézio direito, desce por trás das suas costas aqui, ó, e vem até o seu quadril esquerdo, descendo pela sua perna esquerda. Isso pode ser por trabalhos, por exemplo, rotacionais. Talvez você está sentado lá na sua cadeira na hora de editar, um pouco mais rodado para a direita, ou faz estímulos de rotação para a direita mais do que para a esquerda, ou o dia a dia, ou a forma como você para, tá? Isso são acúmulos de tensões musculares advindas da sua rotina mesmo, do seu cotidiano. Existe essa rotação? Minha cadeira fica aqui a parede, então só tem como virar para o lado de cá. Roda para o lado de cá, olha aí, tá vendo, pessoal? Então a gente já consegue perceber como que isso vem acontecendo aí. E aí fica claro, ó, é o dia a dia do Thales mostrando pra gente um caminho. Então quando você agacha, naturalmente você faz essa rotação, porque esses músculos ativam. Se eu simplesmente coloco você para fazer um exercício como um agachamento, por exemplo, você vai agachar sempre rotacionando e sempre otimizando ainda mais essa dominância dessa cadeia muscular. Então para que você consiga fazer exercícios de força, a gente precisa preparar o seu corpo num processo de aquecimento para que isso aconteça, minimizando o máximo possível essas descompensações que você apresentou aqui na avaliação. Perfeito? Beleza. E a gente vai fazer isso aqui com louvor. Tranquilo? Fechou. E aí, deu pra ver o quanto tá ruim, né? Na verdade, cara, é muito difícil a gente avaliar e classificar entre bom e ruim, né? O que existe é uma realidade da sua composição corporal para os seus objetivos. Hoje eu falo a questão assim, até do médio, do bom. Da parte boa, do resultado bom aí, tem uma distância bem grande também, né? Não dá para negar. Se a gente for analisar para homens da sua idade, brasileiros da sua idade, a gente tem uma classificação aqui que vai de muito baixo, passa por excelente, vai em bom, vai acima da média, entra em média, vai abaixo da média, ruim e muito ruim. Hoje nós estamos classificados em muito ruim. Pois é. Então se a gente for eleger aí uma qualidade, né, qualificar a sua avaliação, eu colocaria em muito ruim. Mas eu não gosto muito dessa classificação, porque isso é muito relativo, né? Sim. Mas a gente consegue desrelativizar
uma vez que a gente tem um objetivo e a gente pode comparar esse objetivo com a sua atual composição corporal e mostrar para você que os dois hoje não conversam muito bem. Então é importante a gente saber que para que eu consiga atingir o meu objetivo, eu vou precisar mexer na minha composição corporal. E aí essa qualificação aqui vai mudando naturalmente. Sim. Então, para a gente não se apegar a esses pontos negativos, é melhor a gente fazer uma análise mais positiva do que a gente tem hoje, porque isso vai elevar a sua qualidade de motivação. Sim, Perfeito? inclusive da motivação, aproveitar o dia a dia, cada atividade que fizer ali, que conseguir um tempo bom, um agachamento lá, que conseguir aumentar um pezinho, tem que aproveitar. Tem que curtir o processo, né, cara? Curtir o processo. Acordar cedo, olhar no espelho e ver, opa, deu uma diferencinha aqui. Então tem que comemorar isso aí também, né? E agora é curtir esse processo, né? Vamos montar seu planejamento de treino, a gente já vem treinando, tá, pessoal, alguma coisa, agora vamos otimizar a precisão desse treinamento e curtir o processo, igual mesmo você disse, né? Para que a gente consiga chegar lá e entender que o resultado que a gente conseguiu colher até a prova foi o melhor possível, dentro da dedicação que você se dispôs a ter. Perfeito? Perfeito. Então a gente fica hoje por aqui, tá, pessoal, no episódio. E aí no nosso próximo episódio eu quero mostrar para vocês um dos treinos de corrida que o Thales vai fazer aí, que vai auxiliar e ajudar o Thales a melhorar o tempo dele nessa prova. Beleza? Fechou. Um abraço para todo mundo, espero que vocês tenham gostado. E se teve dúvida, quiser fazer algum comentário, deixa aqui embaixo, vai ser um prazer a gente responder vocês, né, Thales? Exatamente. E se tem um amigo que está passando por algo parecido ou tem interesse no assunto, é só pegar o aviãozinho, compartilha com o seu amigo, vai ajudar a gente. Lembra de dar um like no nosso vídeo se você gostou e o importante também, seguir a gente, seguir a nossa página, para que a gente possa conseguir produzir cada vez mais conteúdo desse tipo para melhor. Né? Exatamente.